E eu quero destacar algumas coisas, que as bênçãos do Senhor sobre nós está aqui para aquele que ama e obedece ao Senhor. É o princípio para que tudo dê certo na sua vida, amar e obedecer ao Senhor. E mais do que isso, andar nos seus caminhos. Amar e obedecer ao Senhor e andar em caminhos escusos, não fez nada. Primeiro que quem ama e obedece não escolhe outro caminho senão de Jesus. E aqui diz aquele que ama ao Senhor e anda nos seus caminhos. Os seus trabalhos ou o seu trabalho vai render muito. Se eu fosse você, eu recebia. Porque às vezes trabalhamos tanto e temos a sensação de que nada está acontecendo. Trabalhamos tanto e achamos que ganhamos tão pouco, mas aquele que é abençoado do Senhor vai render muito, vai aparecer os seus resultados, vai ser visto pelas pessoas, aquilo que realmente está sendo feito. E mais do que isso, irmãos, isso é em todas as áreas da sua vida, para que nós sejamos felizes. O propósito de Deus, quando nos trouxe para ser seus filhos, é devolver a alegria que o inferno roubou de nós. O pecado roubou a nossa alegria e engana os outros com falsos prazeres, dizendo que aquilo é alegria. Não. Alegria não é passageira, alegria não é momentânea. O Senhor, Ele traz uma alegria que independe das circunstâncias, independe do que passa na nossa vida. Por isso que Ele diz que a sua esposa será fonte de alegria. Mulheres, olha a nossa responsabilidade. Uma fonte, ela jorra água, uma fonte precisa trazer água limpa, senão não é bebida por ninguém. Quando se olha uma água suja, não se consegue beber. Uma fonte murmuradora, uma fonte insatisfeita, uma fonte infeliz, uma fonte de tristeza, ela faz com que toda a casa viva a mesma coisa, a tristeza e a amargura. Nossa responsabilidade de ser fonte dentro da nossa casa é muito, muito grande. Porque não é só seu esposo que está bebendo da fonte, seus filhos também bebem da mesma fonte. O que vem em nós, eles reproduzem com os irmãos e com a sua descendência. Olha a responsabilidade, irmãos, é extremamente grande, porque tudo que eles veem, nós mulheres fazendo em casa, mesmo sendo filho homem, haverá uma reprodução. Haverá um repasse disso para gerações futuras. Se nós estamos insatisfeitos com a nossa vida, vai ser assim na vida dos filhos. Eles nunca vão estar satisfeitos com nada dentro da sua casa. Por isso que quando a palavra nos ensina acerca de como nos portar ou comportar dentro das nossas casas, é muito importante, porque isso gera saúde para os nossos filhos. Nós temos visto uma geração doente, filhos doentes pela ausência dos pais, doentes por comportamentos ignorantes, grosseiros, brutos, doentes por não ter limites, doentes por não ter educação dentro das suas casas, que é o básico, e isso está repercutindo na sociedade, porque eles levam para a escola, levam para a comunidade onde estão inseridos, e os relacionamentos até no trabalho repercute que é uma pessoa que foi criada sem limites, não honra, não obedece chefe, não obedece horário e não faz a produção do seu trabalho como deveria ser. O caos vai se alastrando pelas gerações. Por isso que o salmista, ele diz que eles precisam ser como brotos da oliveira. O broto, ele sai de uma árvore que ela transmite saúde. A oliveira, irmãos, aonde ela está plantada, o seu cheiro traz saúde para todas as árvores que estão ao redor. E mais do que isso, ainda quando envelhecida, ela ainda gera brotos. Lá em Jerusalém tem uma árvore, a mais antiga do século, que é uma oliveira.
ela está com a carinha meio troncha assim, mas na sua base está saindo vários brotos, a palavra de Deus se cumprindo de verdade na árvore física, e nós mesmo chegando na idade de maturidade, na idade de ancião, mesmo envelhecidos, ainda podemos gerar saúde para a nossa descendência, fazer com que filhos e netos cresçam saudáveis emocionalmente, que é o mais importante. Nós queremos saúde física, mas ela é o resultado de uma vida emocional saudável. Nós muitas vezes pensamos muito em nós mesmos e esquecemos que nossa vida, ela é um espelho para a nossa descendência, e temos que ter muito cuidado com isso, principalmente quando sentamos com eles na nossa mesa. A Bíblia está dizendo aqui nesse texto que ao redor da nossa mesa eles serão benditos. Quantas casas não existe mais mesa? Quantas casas não sentam mais para partilhar a refeição juntos? Isso é uma falha gravíssima, irmãos. Você tem que ter uma mesa, você tem que sentar com seus filhos, todos se olhando no mesmo nível, olho no olho. Esse olho no olho é fundamental. Fundamental para você estar tratando o coração do filho, porque ele cresce sem ter medo de olhar no olho de ninguém. Ele cresce sabendo que a sua palavra tem que ser verdade, porque o mentiroso ele não te encara. O mentiroso não tem coragem de olhar nos seus olhos. Eles precisam crescer já entendendo que homem olha olho no olho, mulher ela precisa ser forte para olhar no olho e dizer o que pensa e o que sente. Quantos sentimentos enrustidos, porque não consegue expressar o que pensa, o que sente, ou onde está a sua dor. E isso é uma falha, não é dos filhos, é nossa, que não estamos ensinando-os a crescer de uma forma mais firme, mais sólida, mais segura, para tomar atitudes diante de um mundo que os está consumindo. Eles chegam numa escola, são engolidos pelo sistema, que os empurra a aceitar as coisas do jeito que são, e mesmo sendo o contrário, não tem coragem de se manifestar, porque as suas vontades já estão sendo enfraquecidas desde casa. Eles não podem se expressar dentro de casa. Cala a boca! Essa é uma fala muito forte para você dizer para um filho, para um marido, para uma esposa. Não se trata outra pessoa dessa forma. Eles precisam dizer para você o que eles pensam, para você fazer as correções necessárias, fazê-lo entender que a sua visão de mundo ainda está deformada, e isso não vem pela imposição, não vem por autoritarismo, nem pelo aumentar o tom de voz, é conversa educada, ensinando. Irmãos, a Bíblia é um modelo, é uma referência para nós em todos os níveis. Por isso que nós hoje queremos tratar com vocês sobre ame intencionalmente os seus filhos. E o parâmetro melhor para entender isso é o nosso papel de filhos em relação a Deus. Você não é pai de Deus, você não manda em Deus. Deus é seu pai. Como é que Ele lhe trata? Como é que Ele tem tanta paciência comigo e com você para caminharmos juntos? E esse é o primeiro desafio, para entender esse amor intencional que Jesus tem conosco. Mesmo adultos, somos filhos, e precisamos entender o papel dele de pai e obedecê-lo, ouvi-lo, e assim é que nós vamos ensinar nossos filhos. Deus não chega como um carrasco, metendo goela abaixo, o que eu e você temos que fazer. Não, Ele nos mostra o caminho e nos deixa na liberdade de saber o que é que eu tenho que fazer, obedecer ou seguir meu coração. Adão quis seguir o seu coração, e tantos outros, como o pródigo, também quis seguir o seu coração, como o jovem rico, e tantos outros que nós conhecemos no nosso dia a dia também. E o seu coração levou para longe do Deus, longe da verdade, e próximo da dor, próximo do sofrimento, da solidão, da rejeição, da angústia que foram acumulando dentro deles, e se tornaram adultos feridos, adultos magoados, adultos insatisfeitos, adultos que não têm paciência com ninguém, porque lá no berço ele viveu isso.
Lá quando na sua primeira infância, já viveu isso. Por isso, queridos, deixa eu te perguntar, como está o seu relacionamento com seus filhos? Pense aí um pouquinho. Você acha que está saudável? Você acha que está bom? Vocês se dão bem? Vocês são amigos? Eu vi um dia desse o pastor Regis dando um testemunho aqui, ele se achava um paizão. Quando ele foi confrontado no congresso de homens, ele viu: eu não sou nada do que Deus quer que eu seja para os meus filhos. Foi um confronto, está ali ele para confirmar, né, pastor? Deus, Ele sempre quer que eu e você, pode ter a idade que for, pare para reconhecer os seus próprios erros. Aonde eu estou errando com meus filhos? Onde eu estou errando com meu esposo, onde eu estou errando com a minha esposa, e refazer a rota, irmãos, recalcula a rota da normalidade dentro das suas casas. Como que você quer ser lembrado pelos seus filhos amanhã? Amanhã seus filhos serão adultos, como eles vão ter lembrança do seu pai? Ou talvez você já até tenha morrido, e ele vai dizer: não, mas meu pai era assim, 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 minha mãe era assim. Será que eles vão ter uma boa lembrança nossa? Ou eles vão, não tive pai não, tive mãe não. Tem uns que eles negam a paternidade pela dor que sofreram com seus pais. Como é que você quer que seus filhos lembrem de vocês? Pelo relacionamento que hoje existe, mesmo você sendo pai, você sendo filho, seja lá a condição, como que está esse nível de relacionamento? Há respeito, há harmonia, há amor, há cuidado um pelo outro? Porque não é só obrigação dos pais cuidarem dos filhos, não, os filhos também têm que amar os pais, cuidar deles, não importa a idade que esteja. Imagine, irmãos, você é normal, você anda, você fala, você come, e você recebe esse tipo de tratamento errado dos seus filhos. Enquanto você tiver idoso que não puder mais ter os movimentos mais rápidos, for mais lento, bora logo, está muito devagar. Não, mas eu não aguento. Não, mas tem que andar. E começar a ser maltratado pelos seus filhos na idade mais velha, ou colocar você numa casa de repouso. É uma frustração, sim ou não? É uma tristeza que não tem nome, irmãos. Órfão dos pais, pais órfãos, porque os filhos o abandonam quando ele não pode lhe dar aquilo que eles querem: dinheiro, prazer, roupas, carros, joias e tudo mais. Pense nisso, isso não vai fazer com que o caráter deles sejam curados. Pelo contrário, eles vão abandonar você, porque tudo que você deu foi bens, mas não deu o amor, a atenção, o companheirismo, o respeito, e isso está acabando com a sua vida, porque você está ficando mais velho e solitário. Os filhos ganham rumo. Ah, mas é normal eles chegarem 24, 23, 24 anos, vai cuidar da sua vida, sim, mas isso não fala de abandono dos pais. O cuidado, o respeito, a atenção, a forma de falar com eles, e não é só para pedir dinheiro não, isso é cruel quando o filho só chega para os pais para pedir dinheiro. Pare de usar os pais para gastar a sua aposentadoria contigo, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, você que precisa ajudar os pais. Nós temos que amar nossos filhos, sim, irmãos, mas o padrão bíblico de família é esse do Salmo 128, aonde nós vamos entender o nosso papel dentro desse conjunto chamado família. Então, o primeiro aspecto que nós temos que pensar hoje: o quanto podemos melhorar como pais, sem orgulho. A maioria dos filhos estão lá, fica tranquilo. O quanto você tem que melhorar como pai, mãe, e diminuir seu orgulho, porque quer manter esse padrão. Isso nós aprendemos na nossa geração, irmãos, não funciona. Nós crescemos traumatizados por essas imposições e autoritarismo que nós vivemos lá atrás. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Muitas vezes nós temos muita dificuldade de admitir as nossas falhas, de admitir os nossos erros.
Nós não queremos dizer para o filho, eu errei, me perdoe. Não, vou me humilhar não, senão ele monta em cima de mim. Isso é o que o mundo ensina. Mas a Bíblia ensina que o caminho de reconciliação chama-se perdão, chama-se amor. E reconhecer que nós erramos, para muitos não é uma coisa simples, mas é necessária, porque é o parâmetro que nós temos para poder ver o que nós evoluímos no nosso crescimento em Deus. Porque o orgulhoso, ele não está caminhando nesse caminho do Senhor da humildade. Mas pelo menos eu sou melhor do que meu pai e minha mãe. Isso não é parâmetro. Graças a Deus que nós já não estamos reproduzindo o tratamento que nós recebemos, mas ainda não chegamos no nível do padrão que o Senhor está nos ensinando na sua palavra. Precisamos melhorar muito mais, porque a referência, irmãos, não é de onde viemos, a referência é a do Pai que nós temos hoje. É diferente. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso ajudador, reconciliador, o Pai que nos ama, o Pai que nos acolhe, o Pai que nos ajuda, mesmo quando estamos num momento de dificuldade. Então, o que Deus quer realizar na sua vida é levá-los a viver o Salmo 128. E não ser um salmo para recitar, mas para viver mesmo, ser mais humilde e reconhecer que você pode ser uma pessoa muito melhor. Eu posso ser uma pessoa muito melhor, abrir o meu coração para que Deus me ministre, para que Deus me ensine, e é o que você precisa, para o que Deus vai lhe ensinar aqui esta manhã. Por isso que na prática, o que precisamos fazer? Ter vontade de acertar, ter vontade de romper com o medo de errar, levar os filhos a não terem medo de errar também, e não ter tantas intenções perfeccionistas com eles, querer que eles sejam perfeitos. Eles estão num processo de construção e de formação, irmãos. Nem nós somos perfeitos, nós só seremos na presença do nosso Deus, e isso é importante nós entender. Por isso que o que eu quero que você entenda, que esse padrão de Deus nos nossos ambientes familiares é receber de Deus uma nova versão de você mesmo. Você já parou para pensar numa nova versão de você mesmo? Você com uma outra roupagem, com outros sentimentos, com outra maneira de falar, com outra maneira de tratar um ao outro. É algo tremendo o que nós aprendemos. Por isso, deixa eu te perguntar, qual foi a sua dor enquanto filho e filha? Lá atrás, qual foi a sua dor? Talvez você tenha sido o irmão mais velho que teve que segurar a onda da família inteira, ou a irmã mais velha que teve que criar todos os outros irmãos. Não teve infância, não teve brinquedo, não teve hora livre, não teve só obrigações, lavar, passar, cozinhar, fazer coisas de adulto quando você era uma criança. Eram traumas que veio trazendo de lá. Não, mas eu tenho que ensinar, mas a fase de ensinar não é a primeira infância, são crianças. O ensino nessa primeira fase é obediência e coisas leves no alcance das crianças. Por isso, queridos, como era na sua casa quando você era pequeno? Pare para pensar. Você era muito cobrado? Você era obrigado a fazer o que não queria? Como você agia dentro de casa quando seus pais lhe davam uma ordem? Vocês obedeciam? Ou fingia que não ouvia? Se fingisse. Né? Se você fizesse ao menos uma cara feia. Não tinha cara feia, não. Você lembra disso? Tem muita gente que é dessa fase também. O Deus curador quer trazer luz para você levar para a sua casa um padrão dos céus.